de volta no Antenados na Geral, falando um pouco sobre a vida emocional e cristã. Existe alguma correlação entre a questão emocional e espiritual? No intervalo a gente estava batendo um papo muito interessante e o Marcos também veio fazer uma contribuição assim. Geralmente quando nós temos a tendência, principalmente pastores e líderes, a demonizar algo que é uma doença emocional, a gente só piora a condição das pessoas pensando que vai ajudar, né? A gente demoniza para dizer que a resposta está na igreja, numa libertação espiritual, e muitas vezes a gente ora pelas pessoas entendendo que ela vai se libertar, mas aquilo às vezes é uma condição física, biológica. E a pessoa não liberta, ela fala, caramba, eu orei, não tenho fé, não estou liberta, continuo com medo, estou com esse espírito, estou possessa. É duro a gente não saber interpretar direito as coisas. A gente vai lendo a Bíblia, por exemplo, a história em relação a espíritos maus, por exemplo. No Antigo Testamento eles estão escondidos. No Antigo Testamento não vê demônio, e o demônio se manifestou. Algumas passagens atribuem até a Deus. Um espírito mau da parte de Deus tomava Saul. Está escondido, está dentro da sombra ali escondido. Quando chega no Novo Testamento, Jesus bota esses demônios para fora. É normal, Jesus está num culto, o camarada está lá e tem nome, espírito de enfermidade, por exemplo. Naquele momento ali não era enfermidade, era um espírito de enfermidade. A mulher está curva, mas Jesus discerne que o que tem na mulher é um espírito. A prova é que pode estar curva a prova é que ele manda o espírito embora, a mulher se endireita e ficou retinha até morrer. Foi bem, viveu. Agora a gente vive outra fase. Qual é a fase do Evangelho de 2015? E eu entendi isso. Vem um paralítico, levanta. Quando a gente vê hoje uma pessoa de cadeira de roda, a gente acha que é um espírito de enfermidade. É isso, né? Aí. Aonde que a gente chegou em 2015? Isso chegou deprime as pessoas. Antes não era nada, era demônio. Depois tudo passou a ser demônio. Agora, o caminho é o quê? A ciência evoluiu e a gente sabe que nem sempre tudo é demônio. Tem questões que são extremamente psicológicas. Só que o que a gente criou? A gente criou também uma outra fase. Tudo é psicológico. Tudo é psicológico. Então vamos vir com autoajuda aqui para melhorar o negócio. Quando na verdade o X do Evangelho é discernimento. Só que se o cara não tem preparo para isso, eu vou falar de uma experiência ruim, mas chega a ser engraçada. Eu estou numa vigília, acabou a vigília, uma mãe aflita chegou na porta e disse, vamos aqui em casa, minha filha está endemoniada. Chegou agora da boate, está possessa de demônio. Aí foi mais ou menos aquele povo do Reteté, umas 10 irmãs, e eu não tenho um cara muito de espiritual mesmo, mas me levaram junto. Estava junto e me levaram. Chegou lá, foi aquela sessão, 5 da manhã, eu escandalizado, que estava todo mundo dizendo, sai diabo! E o diabo não saía. E a menina gritando, não vou sair. Sai, demônio! Não saio. E a menina tinha um cabelo, esses cabelos que o pessoal coloca agora, aqueles aplique grandão, a morena bonita, e no chão, rolava para um lado, rolava para o outro. E todo mundo orou. Eu falei, todo mundo já orou? Eu posso orar agora? Vocês deixam eu orar? Orou no nome de Jesus. Se é no nome de Jesus e for demônio, tem que sair, concorda comigo? Perfeito. É a lógica, não foi revelação nenhuma, simplesmente discernimento. E eu olhei e falei, peraí. Pega uma agulha. Aí eu peguei, não, eu fiz melhor. Eu fui no cabelo dela por trás, dei uma puxadinha. Quando eu dei uma puxadinha, ela, ai. Quando ela disse, ai, eu falei, minha filha, levanta, para de ser vergonha, isso tá cheia de cachaça. Chegou agora no meio da madrugada para disfarçar, para tua mãe não brigar contigo, tá fingindo que é demônio. No dia que o demônio te pegar, você vai ver o que é isso. Aí na hora, minha irmã falou, saiu na hora. Eu falei, mãe, eu tô endemoniada, mãe. Eu falei, minha irmã, larga de ser trouxa, tua filha tá te dando volta e eu tenho mais o que fazer. E eu fui embora. Infelizmente, quando eu dei o puxão, o aplique saiu, tadinha. Perdeu a aplique. Mas na verdade, é que as pessoas querem botar demônio onde não tem, e às vezes é questão psicológica mesmo. E tem muita gente na igreja doente mesmo que vai ter que resolver essa Mas questão. aí é o seguinte, tem uma questão também. Onde é que o diabo vai pegar? Onde existe a nossa fragilidade. E às vezes a nossa fragilidade é exatamente na área emocional. Que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente precisa se fortalecer de toda a armadura de Cristo, também da inteligência, entendeu? Onde existe um desequilíbrio emocional, vai ter a tendência a ter um desequilíbrio espiritual. O diabo vai pegar onde tem a minha fragilidade. Sabe o que eu penso, interrompendo aqui o pastor, André? Como acho que todo mundo aqui concorda, né? Que o cristão, ele não vive em depressão. Não vive. Ele pode passar... numa condição depressiva. Sim. Aí o pastor ali até começou dizendo, eu ia até interromper ele, mas na segunda fala dele ficou mais claro a questão de Davi. Davi era depressivo. Não, Davi teve os seus momentos, né? Se você olhar rapidamente, por exemplo, Romanos, Paulo, né? Paulo em Romanos 7, do versículo 15 ao 25,
você vai ver um Paulo em crise, então, se não depressivo, muito próximo disso. O que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu odeio eu faço, o bem que eu quero eu não consigo. Por fim, ele dá um grito: miserável homem que eu sou. Então, o mal me cerca, ele está naquele conflito ali todo. Então, o cristão, ele pode ter momentos na vida dele, né, uma perda de um ente querido, um negócio quebrou, desestabilizou ele emocionalmente e ele ficou depressivo. Agora, ele não vai permanecer nesse estado. Ele vai encontrar em Deus, né, em Cristo, na sua comunhão com Deus, força, aquela alegria da salvação volta, brota, e ele se recupera disso. Até porque ele é um bem-aventurado. Mas, pastor, a felicidade dele não depende do bem que ele tem, mas é uma felicidade que, como o pastor colocou ali também, a minha paz eu te dou. Agora, mas no mundo vai ter tribulação, pastor, mas fique animado. Então são esses momentos. Agora, só para concluir, eu entendo que a questão da depressão também é um desajuste, é um desalinhamento. Existe que na teologia nós temos, né, os tricótomos, dicótomos, né, não sei a opinião dos pastores aqui, mas vamos entender, vamos falar de tricotomia. Então entendo que o homem é formado em 3 partes, né, corpo, alma e espírito. A alma, a nossa alma, ela governa o corpo, e o espírito deve governar a alma. E o Espírito é o que nos dá a comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Então, isso tem que estar alinhado: o Espírito Santo, o Espírito do homem, a alma e o corpo. O problema é que a alma, ela tenta ocupar o lugar do Espírito e governar o corpo. E quando isso acontece, então o homem passa a ser menos racional e mais emotivo, lidar com situações puramente emocionais. Então, esse desalinhamento abre legalidade, portas, para que a pessoa desenvolva algumas doenças. E claro que o carro-chefe é a depressão. Eu acho que a gente está com um especialista aqui no assunto. Eu acho bacana levantar essa ponte para ele. O problema são os equívocos que a gente tem. É bom definir o que é depressão, o que é opressão, o que é estar triste. Porque depressão, eu acho que é um outro quadro. Quando a gente tem momentos aqui, por exemplo, a gente vai falar Davi depressivo. Eu acho que a gente atribui coisas que não é. Às vezes é uma questão da personalidade, de tristeza, de tudo, mas porque depressão já é um quadro. A ideia de depressão que os especialistas dão é o seguinte: é uma pessoa que está andando numa linha reta. Depressão é isso aqui: ele está andando numa linha reta e de repente ele cai num buraco. Não é uma ladeira baixa que pegou, ele andou e caiu. O depressivo está nessa situação. O texto que foi eu acho que seria legal. Eu sei, mas eu acho que seria legal a gente aproveitar a presença do pastor Paulo aqui. Claro. E ele botar essas questões para a gente seguir em diante. O que é opressão, o que é depressão? Porque definindo isso numa linha de quem já sabe, vale a pena a gente seguir um caminho. Outra coisa que aí... E eu falei até isso no início, a gente mistura opressão com depressão às vezes. O cara tá depressivo, não, tá oprimido. Outros equívocos nossos é o seguinte: a gente separa coisas que Jesus não separou. Por exemplo, Jesus sempre tratou o homem no todo. Jesus sempre tratou o homem no todo e o evangelho no todo. Por exemplo, Jesus nunca separou céu de inferno. A gente separa. Jesus pode ler à vontade os evangelhos. Jesus não vai separar céu de inferno. Ele trata tudo num todo. Ele nunca tratou, quando ele tratava o homem no todo. Pra gente, teologicamente falando, tricotomia, o corpo, alma e espírito, é fantástico a gente entender isso. Mas Jesus sempre tratava o homem no todo. Marcos 6 é o texto disso. Jesus vai expulsar demônio de quem tem demônio, vai curar quem tem problema no físico, vai dar palavra para quem precisa de palavra, vai equilibrar o emocional, mas no final vai dar comida para todo mundo comer. Porque Jesus nunca separou. A ideia de Jesus é que a gente, na verdade, a gente foi separando. Mas eu achava que era saudável para a gente seguir à frente. Pastor Paulo é o cara especialista. Tu vê muito essa mistura de opressão com depressão? A gente espiritualiza doenças da alma? Com certeza, né? A gente espiritualiza muitas coisas. Por exemplo, eu tive uma aluna muito voltada para o Ministério de Libertação junto com o esposo dela. Então, tem uma pergunta no primeiro dia de aula, eu sempre oriento o seguinte: você chegar diante de uma pessoa, olhar bem nos olhos dela e perguntar como você está se sentindo. E dar permissão e acolhimento. Seguindo Tiago 1,19, todo homem tardio para falar, para se irar e pronto para ouvir. Então ligaram para lá dizendo que tinha uma mulher endemoniada que estava querendo matar o marido, matar todo mundo, rasgando as roupas. E, não, mas tem um monte de pastor aqui, ninguém consegue expulsar o demônio dela. Então, tarde da noite, ela foi lá com o esposo, que era o cara fera da libertação, né? Não, mas é sério, um homem de Deus mesmo, um homem com esse ministério. Eu conheço uma pessoa séria.
E ela falou o seguinte: só um minutinho, onde é que ela está? Está trancada ali no quarto. Ela bateu lá, fulana, é a missionária fulana, deixa eu entrar. Aí ela e fez uma pergunta: como você está se sentindo? A mulher começou a falar de um monte de coisa, da raiva que ela estava do demônio do marido. Entendeu? Então, O demônio do marido. do demônio do marido. Aí falou: se eu chamar o seu marido aqui, você fala para ele? Se ele me ouvir, eu falo. E a mulher fez sessão de descarrego em cima do marido, falou um monte de coisa lá para ele. O demônio da raiva foi embora. Entendeu? Então, eu estou brincando em parte, mas por acaso você acha que eu estou dizendo que não tem demônio ali? O demônio vai pegar exatamente a nossa fragilidade. Entendeu? Então, nós misturamos muitas coisas, exatamente. Então, até que ponto isso é espiritual, até que ponto isso é uma questão psicológica, emocional, física, tá tudo misturado, tem um monte de coisa, sabe? É muito difícil você chegar e definir. E uma das coisas, eu digo o seguinte: hoje quando eu falo de depressão, eu não falo mais da depressão dos outros, nem da depressão dos livros. Eu conheço a depressão na minha alma. Eu já vi uma estatística que é o seguinte: 80% das pessoas com depressão pensam em suicídio, 20% tentam, 10% conseguem. A quantidade de pessoas com depressão hoje é uma coisa absurda, se suicidando todos os dias. Existe um pacto na mídia em que você não pode noticiar os suicídios. Isso é exatamente isso, entendeu? Então, a todo instante. O que está levando as pessoas em depressão? Falando aqui sobre a questão da opressão, Eclesiastes 7:7 diz o seguinte: a opressão verdadeiramente faz enlouquecer o maior dos sábios. O que você acha disso? Você não pode pensar o que você está pensando, isso é pecado. Aí a pessoa: como é que eu faço para não pensar o que eu estou pensando? Você não pode sentir porque isso é pecado. Como é que eu faço para não sentir o que eu estou sentindo? Então, quanto mais você afunda o seu sentimento, tentando fugir, a pessoa diz o seguinte: repreende, sai, fala, está amarrado. Quando diz está amarrado, gosta que ele fica amarrado na própria pessoa e não sai dali, entendeu? Mas a gente vai criando um sofrimento maior, como se a coisa fosse muito mágica. As coisas são construídas, e se levou tanto tempo a ser construído, você que vive com depressão, respeite o seu tempo de tratar a depressão, entendeu? Deixa eu puxar, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero levar, já o último bloco está passando muito rápido, eu quero tentar analisar um caso bastante específico, que até hoje, de vez em quando eu converso, eu pessoalmente não consigo achar respostas para isso, que é a questão de até que ponto uma doença emocional, não só emocional, mas às vezes patologicamente, de uma pessoa que tem algum desvio mental, na cabeça de vocês como homens de Deus, existe um limite até onde uma doença, ou uma doença emocional, uma doença mesmo mental, pode levar uma pessoa? Deixa eu trazer aqui o caso específico. O filho de um dos maiores líderes e pastores do mundo, o filho do Rick Warren, tinha um filho que ele falava, ele tem um quadro clínico de doença mental ou doença depressiva, que ele tinha depressões profundas, um garoto de 14 ou 15 anos, e cometeu suicídio. E foi um choque para ele, como líder, um pastor que, poxa, inspira, isso foi acho que ano passado, inspira milhões de pessoas. Um quadro clínico, não estou falando espiritual, clínico de doença emocional, pode levar uma pessoa... Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta com essa palavra, não sai daí, o Antenados volta já já.